Oi, meus amores! Hoje vocês vão aprender sobre as propriedades da adição, tá? Prestem bastante atenção. Primeiro, vamos lembrar algumas coisinhas que a Pro já falou. A adição é uma das 4 operações fundamentais da matemática. Consiste em adicionar 2 ou mais números naturais, conhecidos como parcelas, que produzem todos os casos um único resultado que chamamos de soma ou total. Então, a adição é uma das 4 operações fundamentais da matemática, tá? Que tem a função de juntar, de adicionar 2 ou mais números naturais. E a eles nós damos o nome de parcela. E é o resultado dessa junção, dessa soma, a gente dá soma ou total. O sinal indicativo é o sinal de mais, tá? É a cruzinha. Este é o operador aritmético da adição. A gente sempre usa essa cruzinha para efetuar a operação da adição. Na adição, os números antes do sinal de igual são chamados de parcelas, enquanto o número depois da igualdade é a soma ou total. Tenho certeza que vocês já sabiam disso e já lembravam, né? É só para dar uma acordadinha na mente de vocês. Propriedades da adição. A adição possui algumas propriedades que devemos ficar atentos, porém é de fácil entendimento, não é uma coisa de outro mundo. Ah, Pro, meu Deus, agora vai ficar difícil porque tem essas propriedades, eu tenho que descobrir. Não é um bicho de 7 cabeças, não é uma coisa de outro mundo, certo? São 4 propriedades básicas que vocês vão aprender. Uma delas é o elemento neutro da adição. Quem é o elemento neutro da adição? Na adição, o zero é considerado neutro, ou seja, não tem efeito na soma. Portanto, o resultado de um número somado com zero é o próprio número. A regrinha dessa propriedade é: o resultado de um número somado com zero é o próprio número. Essa é a regra da propriedade do elemento neutro. O resultado de um número somado com zero é igual ao próprio número. Por exemplo, 5 mais 0 é igual a 5. Se fosse 1 milhão mais 0, ia ser 1 milhão. Se fosse 165 bilhões mais 0, ia ser 165 bilhões. Não importa o tamanho do número, a quantidade que ele representa. Se esse número for somado a 0, o resultado é o próprio número. Essa é a regra, tá? Então, essa foi o elemento neutro. O elemento neutro é o zero. A regra é: o resultado de um número somado com zero é igual ao próprio número. Propriedade comutativa. O que quer dizer a propriedade comutativa? Você já deve ter ouvido falar que a ordem das parcelas não altera o resultado da soma. E isso é verdade. A Pro sempre diz: não importa se é 5 mais 2 ou 2 mais 5, se é 7 mais 3 ou 3 mais 7. O resultado vai ser o mesmo. Por exemplo, 5 mais 2 é igual a 7. 2 mais 5 também é igual a 7. Então, a ordem das parcelas não vai alterar o resultado. Então, essa é a regrinha da propriedade comutativa. Independente da forma que são somados os números, o resultado é o mesmo. A ordem das parcelas não altera a soma. Lembrem-se sempre disso. Propriedade comutativa. Lembra da regra? A ordem das parcelas não altera a soma, certo? Tanto faz 5 mais 2 ou 2 mais 5. Propriedade associativa. Ela é muito parecida com a comutativa. A diferença é que a propriedade associativa, ela existe quando nós temos de 3
ou mais parcelas, tá? A propriedade associativa da adição nos diz que numa adição de 3 números, associando os 2 primeiros ou os 2 últimos, obtemos o mesmo resultado. O que isso significa? Se a gente colocar os 2 primeiros números ou os 2 últimos números entre parênteses, o resultado vai ser o mesmo. Ou se você começar a responder pelos 2 primeiros e depois os últimos, o resultado vai ser o mesmo, tá? Lembrem, a propriedade associativa são para adições com 3 ou mais parcelas. A propriedade comutativa são para 2 parcelas. A associativa, o nome já está falando de associação, são de 3 ou mais parcelas. Temos aqui, ó, o exemplo. 5 mais 2 mais 1. Só que 2 mais 1 está entre parênteses. Se a gente resolver 2 mais 1 primeiro, vai dar um resultado 3. 5 mais 3 é igual a 8. Aqui, o parêntese está nos 2 primeiros algarismos, ó. Observem a diferença. Quem está entre parênteses agora é 5 mais 2. 5 mais 2 é 7. 7 mais 1, 8. O resultado é o mesmo. Se não tivesse o parênteses, a gente ia fazer da mesma forma. 5 mais 2, 7, mais 1, 8. Tá? Então, não importa se você responder primeiro a primeira soma ou a última soma. O resultado vai ser o mesmo. Dessa forma, o número 5 acima deve ser somado com o resultado de 2 mais 1. Aqui, ó, o resultado de 2 mais 1, 3, 5 mais 3, 8. E isso terá como resultado o número 8. Alterando os parênteses no segundo caso, temos que somar o resultado de 5 mais 2 com 1. 5 mais 2, 7, mais 1, 8, produzindo também 8 como resultado. Então, só para fixar, tá? Propriedade associativa, ela existe para adições com adições de 3 parcelas, certo? Não importa a ordem com que você responde, o resultado vai ser o mesmo. Propriedade de fechamento. O que é que significa? O fechamento diz respeito à soma de 2 ou mais números reais. O que são números reais? Números reais são os números naturais. É um número natural, um número qualquer, que tem como resultado um número real. O que é que isso quer dizer? Na soma de 2 números reais ou 2 números naturais, o resultado sempre será um número real, um número natural. Número real e número natural é a mesma coisa, certo, gente? Quando vocês ouvirem número real, é a mesma coisa de número natural. Número natural é a mesma coisa de número real. São os números que nós temos, os infinitos números formados pelos 9 algarismos, pelos 10 algarismos que a gente aprendeu lá na primeira aula, certo? Então, os números 2, 3 e 5 são números reais. Isso evidencia que qualquer soma de números pertencentes ao conjunto dos números reais terá como resultado um número também pertencente ao conjunto dos reais. Então, quando a gente soma 2 ou mais números reais, o resultado sempre será um número real. Quando a gente soma 2 números naturais, o resultado sempre será um número natural, tá? Eu espero que vocês tenham entendido, mas qualquer dúvida, quando vocês estiverem fazendo a atividade, pode falar com a Pro, tá bom? Então, um beijo, até a próxima aula. Tchau!